Eu entendo que segurança do paciente, todo o respaldo que eu tive, em questão de todos os cuidados que me foram concedidos e todos os protocolos seguidos na qual eu tive. Claro que para algumas pessoas nem todos os protocolos são seguidos corretamente, mas no meu caso foram todos seguidos. A minha visão, de meu conhecimento, eu tive todos ao alcance, tudo que foi feito foi todo sobre alcance. Tive 2 abortos, 2 abortos espontâneos, um natimorto e um nativivo. O primeiro aborto eu tinha quase 19 anos, já estava no tempo de ter os 19. Foi um aborto espontâneo, com mês de gestação, um sangramento, e desse sangramento aconteceu o aborto espontâneo. A princípio, nada demais, o médico pensou até de ser uma malformação no feto ou alguma coisa de um ovo cego, mas que o primeiro aborto a gente não investigou a fundo. Fazia acompanhamento pela unidade básica com obstetra e uma enfermeira. Primeira gestação, muito nova, eles pensam no que aconteça de ser uma malformação fetal ou um ovo que não desenvolveu, um embrião que não desenvolveu. O segundo bebê eu estava com 31 semanas e 5 dias, tive pré-eclâmpsia e HELP grave, foi um natimorto, fiquei internada devido à pressão muito alta. O problema do HELP também me afetou bastante. A partir da 24ª semana, a pressão alta, ela entrou com a medicação e também com as orientações da dieta. Então a dieta foi feita e nada disso era o suficiente para que a pressão viesse a normalizar. A obstetra da unidade básica, como ela não tem uma visão de atender um paciente, nem tem condições de atender um paciente de alto risco, pela minha pressão incontrolável, fui encaminhada para a maternidade de referência, a Januário Cico, na qual fui encaminhada para uma consulta, e dessa consulta, nesse dia, o médico queria me atender, ele teria tido algum problema, um imprevisto, ele faltou. Pela minha dor de cabeça, muito inchada já, a técnica de enfermagem que faz a triagem, ela verificou minha pressão e viu que já estava muito alta. Ela pediu para que um outro médico viesse e me observasse. Foi feita a medicação daquele dia novamente, que eu já tinha tomado a medicação, mas em prol disso foi feita novamente, e fiquei esperando um decúbito lateral, ver se tendia a baixar. Não baixou, continuou a aumentar. Ele fez um teste rápido da proteinúria, a cruzinha já deu 4. E ele, na mesma hora, ele chamou maqueira e eu tive que ir para a urgência, para lá ser investigado melhor. Nesse momento eu estava sozinha. Meu marido queria ter ido e eu disse, não precisa, eu vou só para uma consulta e logo volto. Só que eu também já estava com muita dor de cabeça, mas essa dor de cabeça para mim já vinha sendo normal, porque desde o começo eu tinha dor de cabeça, sonolência, e os enjoos era persistente. Eu fazia na unidade básica a princípio, aí quando começou a se agravar, que ela viu que realmente eu precisaria de um olhar mais amplo de quem entendia de uma gestação de alto risco, ela me encaminhou para a EMEGEC, que no caso é a referência daqui. Quando eu cheguei lá, mais uma vez a pressão foi verificada, fiz a proteinúria. A obstetra imediatamente veio, fez o toque, não tinha dilatação. Tinha tudo para que o bebê estivesse bem. Pela dilatação não ser zero, colo fechado, não tinha perca de líquido, outro sangramento aparente. Foi feito uma ultrassom de urgência, devido ela não conseguiu fazer a ausculta do bebê, então ela me encaminhou para uma ultra de emergência, de urgência no caso. Na ultra de urgência, o médico verificou que o bebê já estava sem batimento cardíaco. Ele ainda tentou fazer alguma manobra na minha barriga, que eu não entendo muito bem, para ver se o bebê tornava ou se ele estava muito fraco, alguma coisa assim. Mas realmente o bebê já estava sem vida. Naquele momento eu retornei
para o setor de urgência, onde eu fiquei aguardando. Também foi o momento que eu fui comunicar meus parentes, meu marido, para dizer que eu ia ser necessário eu ficar internada devido a essa ocorrência. Fiquei esperando algum tempo, não lembro muito, mas não foi muito, acho que 20 minutos, meia hora, até eu subir para a UTI materna. Meus medos da UTI, por nunca ter passado por lá, a primeira coisa que eu imaginei era ter que me sedar. Ter que me sedar porque é um momento que eu em si me descontrolei, porque eu já vinha de uma perca, estava esperançosa nessa, porque eu já estava praticamente 7 meses quase, né? Então, eu tinha medo de me sedarem. Tinha medo da sedação em si, mas outras coisas não, porque eu estava, acho que no terceiro período da faculdade, eu tinha um pouco de noção do que estava acontecendo ali na minha realidade. Sabia que o bebê já não tinha mais jeito. Rapaz, veio um mundo de informações ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando eu estava sendo atendida na unidade básica, eu vinha decorrentemente com problemas de infecção urinária. Porém, nessa semana da 24ª semana, foi feito uns exames e foi constatado que eu já tinha uma cruzinha de proteína na urina. A médica em si, a princípio, ela não deu tanta atenção a isso. Ela falou que era normal da gestação. Eu reclamava muito do cansaço que eu sentia e do meu inchaço. Meu inchaço era muito grande. Eu cheguei a 105 quilos e não era de gordura, era apenas de inchaço, de retenção líquida. E eu sinto que foi isso uma deficiência dela não ter dado um olhar mais amplo a esse caso, a essa situação específica. Para mim chegar ao ponto de ir para o centro cirúrgico, o obstetra tentou para que eu fizesse parto normal. Por quê? Porque era a primeira gestação e não sei se pelo ministério ou pela portaria deles, eles não aconselham que a primeira gestação seja um parto cesariano. Eles tentam que o protocolo seja um parto normal, pela minha idade ser muito nova também, para não cortar um útero tão novo, né? Mas foi feita as 3 induções, que lá era o protocolo, porque toda instituição tem o seu, porém lá é um específico. Foram feito o protocolo e chegou a critério dos médicos que, por eu estar internada 24 horas, que eles sabiam que o feto estava morto há 24 horas, mas não sabiam se era 48 ou se era mais um pouquinho das 24. Então eu tinha todo o risco de ter aquela infecção pelo bebê estar morto ainda dentro de mim. Então eles optaram, depois das 3 induções, sem sucesso, uma cesariana. Mas aí também tinham os riscos do HELP, da síndrome de HELP, implicava muito nesse momento da cirurgia. Então teve, devido à hemorragia, que poderia ocorrer durante ou após cirurgia. Então teria que ser avaliado não somente pelo obstetra que me acompanhava na UTI, mas sim também em conjunto com o centro cirúrgico que iria me atender ali naquele momento. Então foi tudo muito bem planejado, muito bem pensado, assim acredito eu. Eu tive acompanhamento pelo psicólogo, assistente social, nutricionista, enfim, eles tentam fazer o melhor para o paciente naquele momento. Mas devido ao meu momento não ser o melhor, naquele momento eu recusei. Eu recusei falar com um psicólogo, ela vinha, que ele perguntava se eu queria falar alguma coisa, se eu tinha algo a falar, e eu só falava para ela que eu queria não dizer nada. E ela entendia perfeitamente. Aquilo ali, ela só segurava minha mão e ficava comigo um pouco, e eu dizia a ela que eu não estava bem, que eu queria só continuar ali naquele meu canto. A assistente social também muito atenciosa, ela ia, perguntava se eu estava sendo bem acolhida, perguntava se eu estava precisando de alguma coisa, e naquele momento a única coisa que eu queria era ficar com meu marido. E por ser uma unidade de terapia intensiva, pessoas ali dentro circulando só é permitida na hora de visita. Mas ela entendeu minha situação, ela viu também minha aflição, meu abalo, e ela autorizou meu marido vir ficar comigo
das 7 às 11, que para mim era um período assim que mais que eu precisava, e das 2 às 8 da noite. Ficava comigo lá o tempo todo, até que tudo isso fosse resolvido e eles realmente entendessem ou que eu ia permanecer na UTI ou que depois da cirurgia eu ia para o alojamento. Porém, no momento da cirurgia, não foi uma cirurgia. Cheguei para o centro cirúrgico, minha família estava ciente de tudo que podia acontecer. Inclusive, teve um papel lá de uns termos que ele teve que assinar, estando ciente do risco que eu estava correndo. No momento, aconteceu de ser normal. Então, o bebê veio normal, parto natural, né? Não foi necessário a cirurgia, o que foi uma grande maravilha para mim, pelas decorrências da síndrome de HELP que eu tinha. Mas a pressão 22/11, 22/12, até que tirasse o bebê, ela ainda ficou um pouco alta. Após 24 horas de retirada do bebê, ela ficou 15/9, 15/10, ficou sempre oscilando. A princípio, o sexo do bebê era uma menina, mas no momento da ultra, o médico me deixou ciente que era um menino. Aí eu questionei, eu disse, não, doutor, é uma menina. Eu já vi em outras ultras de 4 meses e vi que era uma menina. Ele disse, não, é um menino. Me mostrou que tinha um ovinho, um pintinho normal, já todo formado, mas era um menino. Então, outro erro aí, esse outro erro médico. Não corri atrás, que pra mim naquele momento não fazia nenhuma diferença. Isso pra mim não ia trazer meu filho de volta. E não corri atrás disso aí. Logo após tudo isso, a obstetra que me acompanhou desde o princípio foi a mesma que fez fez a orientação do pós-parto e tal. Ela me orientou engravidar apenas com 2 anos. Após isso, o que ela me deixou respaldada, que podia acontecer e podia não acontecer novamente. Por quê? Porque na minha família tem históricos de hipertensão e diabetes. Então, poderia ser que acontecesse e poderia ser que não acontecesse. Isso ela não poderia me deixar respaldada de eu dizer, daqui a 2, 4, 5 anos eu vou engravidar e não vai acontecer. Mentira! Ela me deixou ciente que poderia acontecer novamente. Passado 1 ano e meio, eu quis engravidar, estava tentando engravidar, fiz todos os exames possíveis, eu e meu marido, para saber, porque eu tinha tanta dificuldade para engravidar e eu tinha uma desordem hormonal. Tanto que no tempo eu menstruava, não era o ciclo de 28, não era o ciclo de 22, era quando queria, uma vez no mês. Eu sabia que vinha uma vez no mês, não sabia os ciclos que acontecia. Então eu fui orientada, controlei esse ciclo e com o tempo engravidei novamente e aconteceu de ser mais um aborto. Estava de 6 para 7 semanas, começou também com um sangramento. Eu fui na instituição de referência, porém, como o sangramento não era um sangramento intenso, era algo assim que ser bem curto, bem claro, eu fui orientada a manter repouso em casa, não fazer nada. Com 24 horas eu vi que o sangramento aumentou e eu cheguei aí para a maternidade da Zona Norte da Mulher e o médico que me atendeu pediu uma ultra de urgência e fiz essa ultra. E nessa ultra o médico que fez a minha ultra, ele falou que eu estava com 80% do saco com descolamento, que poderia evoluir mais para um aborto do que evoluir mais para uma gestação. As chances eram essas. Mas mesmo assim o obstetra passou a progesterona
para mim fazer uso dela durante, eu não lembro se 5 ou 7 dias. E eu fiz, mas no segundo dia de tratamento, o saquinho desceu no momento que eu tomava banho. Então, dali já foi um aborto espontâneo. Não tinha feto, não tinha embrião, nada. Era um ovo seco, como o médico mesmo falou. Acredito que com 4 meses, quase 5 meses, eu engravidei novamente de Hannah. E foi aquela coisa, muita preocupação, por parte minha, por parte da minha família, muita preocupação, medo de tudo que aconteceu com o segundo acontecer com ela também. E exatamente com 25 semanas começou a pressão alta. Eu não tinha muito inchaço, mas eu também não tinha os enjoos. Minha pressão era sempre 15, 14 por 8, 14 por 9, e ficava nessa média. Aqui eu era atendida aqui na unidade básica novamente, não pela mesma médica que me atendeu da primeira vez, da segunda vez, quer dizer, mas sim era acompanhada pela uma enfermeira, e ela me orientou para que eu fosse para a urgência da Januário, novamente, para eles investigar a minha pressão alta e ver qual era a possibilidade de eu ficar internada, já para evitar o que aconteceu da outra vez. Fui para a urgência, lá foi verificado que minha pressão estava 15,9, já foi preciso, eles fez o protocolo deles. O protocolo deles é fazer o decúbito por meia hora. É o primeiro protocolo que eles seguem, que a gente faça o decúbito por meia hora. E no decúbito tendeu até a baixar, ficou 13,8. Porém, ao levantar, já tornou o mesmo valor anteriormente, mesmo com a medicação. Então, dali eles fizeram a cardiotopo para saber como ela estava. Estava tudo bem, os parâmetros tudo normais, ela respirava normal, batimento ok. E sendo que mesmo com a medicação e o decúbito, a pressão voltou a ficar 15,9, 15,8, e pelo meu histórico, que quando eles botam lá meu nome e o meu registro de entrada, eles já puxam meu histórico que aconteceu em 2015, e a obstetra já disse que não ia me liberar, que eu ia ficar internada. Novamente, o mesmo medo, porém, eu me sentia mais aliviada. Eu me sentia mais aliviada por estar ali e sendo o tempo todo monitorada, fazia a ultra de 3 em 3 dias, cardiotoco um dia sim, um dia não. Eles deram essa atenção a mim, acredito que mais ampla devido à questão do HELP, entendeu? Eu cheguei a ter HELP novamente, porém foi 2 cruzinhas, não passou disso, e foi bem controlado. Mas mesmo estando internada, mesmo estando sobre várias medicações, porque eu tomei todas que era possível, todas dentro do protocolo deles, mesmo assim ainda precisei sulfatar na UTI 2 vezes, e também fiquei com a droga mais potente que eles dizem lá, que é a hidralazina, que é uma droga absurda, que vai entrando e vai queimando. Mesmo como se eu estivesse lhe sulfatando novamente. Diante disso, os únicos problemas que eu tive foi esse. Eu não tive infecção urinária, não tive nenhum outro problema aparente. O inchaço que eu tinha era moderado. Eles diziam que era moderado, não era nada grave. Eu não senti enjoo, eu senti assim dores de cabeça. O motivo de eu ter ido também para a UTI sulfatar foi a diplopia. Eu tive diplopia 2 vezes, que é aquela visão que quando você levanta a cabeça vê aquelas estrelinhas caindo. Tive 2 vezes e foi preciso sulfatar. Caso viesse ter uma cesariana de urgência, eu entre aspas, respaldada, né? Também fiz uso do acetil salicílico, o AS, por causa do meu histórico que eu tive antes, por ele ser um anticoagulante.
Foi preciso porque eles me trataram em si como se eu tivesse uma trombofilia. Foi constatado que eu não tinha, mas às vezes você tem e tem que ser tratado daquela maneira. Não cheguei a tomar a clexane, apenas o AS infantil. Mas fora essas, mas nenhuma outras, só as de pressão normal. Com 33 semanas e 4 dias, Hannah mexia muito quando eu comia, porque o resto do dia ela dormia, então eu só sentia ela mexer quando eu comia. Nas outras ela dava sempre normal, o peso não era o compatível, mas era normal por causa da pressão alta, né? Nesse dia, ela de manhã eu tomei café, ela não mexeu. Aí todo dia a médica passa, faz a ausculta, vê como é que tá o edema, né? E o edema continuava normal e o batimento dela também pela manhã estava normal. Porém, ela não tinha mexido. Fui para ultra e ela estava meio que dormindo. O médico acordou, bateu lá, ela mexeu e tudo. Lanchei pela manhã, às 9 horas, ela não mexeu. Relatei para a médica novamente. Eu disse, olha, ela não tá mexendo novamente. Eu já comi, já mexi, já deitei de barriga para cima e ela não mexeu. Ela pediu para que eu aguardasse. Eu fiz uma cardiotofa pela manhã e tinha dado os batimentos assim de 110, o que pra mim, no meu ver, sempre eu via na cardiotoca assim, 150, 160, oscilando entre 140 e 160. E nesse dia deu 110 para 120, então eu vi que já tinha uma caída bem diferente. Ao meio-dia eu relatei novamente a ela que eu tinha almoçado e ela não tinha mexido. Ela veio, fez a ausculta e ela disse que ia levar meu caso para o centro cirúrgico. Que eu não comesse mais nada a partir daquele momento. Nem tomasse água. Então, a partir daquele momento, eu estava ciente que eu ia para a cirurgia e que ela já estava cansada. Naquele momento, o risco dela não sobreviver não era intraerina, né? Era mais fora do que dentro. Porque eu sabia que ela ia nascer viva. Isso a gente tinha totalmente certeza. Que a cirurgia ia ser, entre aspas, perfeita. Mas que eu não sabia como é que ele ia ficar na UTI neonatal. Que a UTI é outra caixinha de surpresa. Ela nasceu, eu entrei no centro cirúrgico de 1 hora, porém eles fazem perguntas, perguntam a minha idade, o meu nome, eles perguntam se eu faço uso de medicações contínuas, fora as que eu tomo lá. Eles fizeram perguntas sobre a gestação que eu tive no passado, se foi cesariana ou não, se eu estava ciente que era uma cesariana. Eles conversam com a pessoa também em questão do psicológico para não ficar com medo. E os outros procedimentos, né, de higienização do paciente, colocar a bolsa, explicar como ficar, a posição que ficar, como não ficar. Tudo isso eu fui orientada e deu tudo certo. Graças a Deus. Meu nome é Camila, tenho 29 anos e sou mãe de 3 filhos. Minha primeira filha foi de parto normal, correu tudo bem. Minha segunda gestação, a princípio, era um bebê. Mas quando eu fui lá para quando eu cheguei na maternidade, que ele nasceu de parto normal, a gente descobriu que tinha outro. Eu cheguei na maternidade à noite, já com muitas contrações, né? E assim que eu cheguei, eu não fui muito bem atendida, porque me colocaram para sentar numa cadeira, nada confortável, né, para quem estava lá para dar a luz. E eu fiquei lá, esperando alguém me atender. Até que veio o rapaz da limpeza, foi quem passou por mim e perguntou como é que eu estava. Ele é quem foi atrás de alguém para me atender. E aí eu fui para a sala de parto, eu mesma, né, andando, mesmo com um trabalho de parto, mas eu fui e ia chegar lá, meu filho nasceu de parto normal, o Gabriel, que é o meu primeiro. Aí a gente descobriu que tinha outro.
na verdade, eles queriam saber em que posição o bebê estava. Então, 4 pessoas diferentes vieram e me deram toque. E um dizia que era uma mão e outro dizia que era o pé. E ninguém nem pediu nem licença, né? Não disse nem oi, na verdade. Chegou e me deram toque e eu lá. Eu tomei soro, me deram um remédio, porque eles queriam que meu segundo filho nascesse também de parto normal. Eles disseram assim, tem outro. E aí me perguntaram se eu estava grávida de gêmeos. E eu disse, não, eu estou esperando um bebê. Aí eles disseram, não, tem outro. Foi uma mistura de vários sentimentos. Medo, porque eu já estava com uma criança de 2 anos, né? Eu fiquei feliz, porque eu estava gerando 2 vidas ao mesmo tempo. E assustada. Será que eu ia dar conta de 2 crianças pequenas? Meu outro filho, eu tomei medicamento porque eles queriam estimular o parto normal, só que não tinha como. Estouraram a bolsa dele porque, apesar deles serem gêmeos, mas eles são de placentas diferentes. Então estouraram a bolsa dele e eu fiquei lá, na posição de ter parto normal, lá toda aberta. E até que acabou o plantão da médica que atendeu o meu primeiro filho, chegou a outra médica, ela que assumiu, e assim que ela chegou, ela disse, leve ela porque ela vai ter que ter cesáreo. Meu filho, ele estava sentado, ou seja, ele não teria condições de nascer de parto normal. E em momento algum eles perceberam isso. E lhe levaram para o centro cirúrgico? Me levaram para o centro cirúrgico. Passaram sonda sem me avisar? Eu soube que eu tinha sonda depois, ninguém me comunicou nada. A única comunicação que me deram foi, não se mexa, vamos aplicar a injeção na sua coluna. Pronto. Não vi assim todo o meu parto. Eu vi o momento que meu filho nasceu, que eles passaram. Meu filho não chorou, o segundo, do parto cesáreo. Ele não chorou, ele nasceu roxinho. E eu perguntava por ele e não me diziam. O meu primeiro filho, eles diziam, tá aqui, mãe, ele tá bem. E o segundo, eles não me davam informações sobre ele. Então isso me assustou, fiquei um pouco receosa que ele tivesse sem vida. Teve até uma enfermeira que sugeriu que assim que eu cheguei, ela estranhou o tamanho da minha barriga para um menino só. Ela sugeriu que se fosse bater uma outra, mas não foi feito. Eu estava tendo meu filho, né, sentindo as contrações, dores, ou seja, eu estava desesperada de dor, né? Ou seja, eu chorava, eu gemia. E ela dizia que é isso, mãe, na hora de fazer foi bom, né? E isso, por um lado, eu fiquei bastante chateada com isso, né? Porque a dor que eu estava sentindo, só quem sabia era eu. Ela não tinha como fazer ideia da dor que eu estava sentindo. Nos documentos da maternidade dos meus filhos consta como se eu tivesse tido um parto cesáreo. Lá tem gêmeos de parto cesáreo. Mas eu tive gêmeos de parto normal e parto cesáreo. Meu nome é Milena, eu tenho 29 anos, tenho uma filha de hoje com 3 anos. O que eu entendo de segurança de paciente é o que eu não tive. Eu tive minha filha de parto cesariana no ano de 2016 e após um ano eu comecei a sentir fortes dores e fui até a UPA. Cheguei até a UPA do Pajuçara. Quando eu cheguei na UPA, numa quinta-feira, eu comecei a sentir dor, a ter vômitos. E ao chegar lá, eles me disseram que eu estava com uma crise de gastrite. Me deram remédio e fizeram vir para casa. Fui para a UPA e ao chegar na UPA, eles constataram que era uma gastrite. E nessa idas e vindas de uma quinta até o domingo, voltei para casa na quinta. Passei quinta, sexta, e no sábado pela manhã eu comecei a me sentir mal, demais, de verdade, e pedi para minha mãe me levar para o hospital.
foi quando minha irmã disse que não me levasse para a UPA, que eu fosse para outro hospital, que era apendicite. E ao chegar no Santa Catarina, eu fui atendida por um médico muito bom, graças a Deus eu tive sorte nele. Mas eu já tinha sofrido bastante na UPA de Pajuçara. Quando ele começou a passar vários exames, ultra não mostrava, o exame de sangue mostrou uma infecção muito alta. E ele achou que era apendicite. E nesse caso, ele não poderia me operar. O médico que estava de plantão também não poderia me operar, porque ele olhou para mim e disse que não operava, que só estava com urgências de facadas e de tiro. Então, eu estava ali, à mercê da sorte. Em nenhum momento eles me disseram como seria o procedimento. Só que queriam constatar que se era mesmo apendicite. E eu fiz várias ultras, e dessas ultras, cada ultra que eu entrava para fazer, eu desmaiava. E não mostrava nada na ultra, só gases. E os médicos não me disseram quais os procedimentos que iriam prosseguir a partir dali. Eles não disseram, eu não sabia até então o que estava acontecendo. E só ali jogada, tomando medicação e passando mal, com sede, com fome, com dor, muita dor. E o médico olha assim para você e dizer, eu não posso lhe operar. Hoje não, eu não vou lhe operar. E não diziam por quê, só faziam dizer que estava no plantão, porque estava num plantão que estava atendendo só facadas e tiro. Eu não. Eu estava com apendicite. Eu sentia que eu não estava bem. Eu estava desmaiando de 10 em 10 minutos. Começou de 15 em 15, começou de 10 em 10. Até me levarem para a reanimação. De passar a noite na reanimação. E num domingo de manhã, chegou um anjo de Deus, que foi um médico chamado Dr. Rafael Sodré. E quando ele viu meu nome no quadro, ele me chamou automaticamente e foi logo falando. Eu passei a noite tendo corrimento dela já saindo, corrimento vaginal dela saindo. E ele ficou muito preocupado quando viu isso. E na mesma hora, ele chegou e disse, mãe, você autoriza eu fazer cirurgia na sua filha sem ela ir pro Valfredo? Minha mãe perguntou, por quê, doutor? Ele disse, não, ela tem que fazer uma tomografia. Ela tem que fazer uma tomografia, mas não vai dar tempo. Ela não resiste, ela não chega lá. Então a senhora vai ter que me autorizar a fazer essa cirurgia sem essa tomografia. E eu me lembro que minha mãe chorando foi e disse, não, doutor, pode fazer. Eu autorizo você a fazer. E eu dizer para ele, doutor, eu autorizo, eu sou de maior e eu tenho uma filha para criar. Minha bebê só tem 1 ano. Então eu quero fazer. E o momento que chegaram a me levar para a sala de cirurgia, no momento em que ele disse isso, ele prontamente disse, mãe, corra para a assistente social e peça para ela fazer sua internação agora. E minha mãe correu com tudo, com bolsa, com tudo, e para tentar fazer minha internação. E ao chegar lá, ele percebeu que ela estava demorando muito e que eu já estava desmaiando. Ele disse, não, vamos levar para a enfermeira. Ele olhou para a enfermeira e disse, vamos levar ela para o centro cirúrgico, que ela não está resistindo, ela não vai resistir. E eu entrei no centro cirúrgico desmaiada. Não lembro se checaram nada, assim, eu lembro de chegar desmaiada. Eu sei que eu entrei no centro cirúrgico desmaiada. E eles esperaram eu tornar para me dar anestesia, para saber se eu estava bem. Eu lembro de ter tornado e ele ter dado anestesia e ter dito, não, vamos começar? Eu digo, vamos, doutor, vamos começar. E ao acordar, eu lembro dele chegar e dizer, graças a Deus deu certo. E foi aí que ele disse que ela estava necrosada.
Eu tive uma apendicite aguda necrosada. Então, se meu atendimento anterior no outro hospital tivesse sido, se o diagnóstico tivesse sido às pressas, se eles tivessem diagnosticado logo, eu não teria passado por tudo isso. Foi necessário, eu tenho hoje 20 pontos na barriga. De uma cirurgia que poderia ter sido um corte de 3 pontos. E não, eu tenho 20. Por negligência médica, falta de respeito. E já tinha perdido uma colega também há um ano atrás, um ano antes de acontecer isso comigo. Então foi devido a ela que eu, minha mãe, minha irmã, vários amigos foram me dizendo que era apendicite. Foi isso, eu tive uma apendicite, passei uma semana internada após a minha cirurgia. Todos os dias eu fazia exame, todos os dias. Eu fiquei muito inchada, muito inchada. Todos os dias eu tinha que fazer exame de sangue para saber se tinha baixado. E todos os dias você vê pessoas indo embora e você lá. Você lá. Então, graças a Deus, hoje eu estou contando a história. Não tenho, assim, graças a Deus hoje eu conto. Muita gente não tem essa mesma sorte de contar o que aconteceu.